Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar para vocês sobre os 4 níveis dos agentes de IA. A gente está numa corrida, grandes players construindo os modelos de linguagem, grandes empresas pensando em soluções para levar para os negócios, para levar para o dia a dia, e todo mundo tem uma clareza que os agentes de IA vão ser os grandes motores das transformações dos negócios. Agentes preparados, específicos e treinados com ferramentas para resolver problemas operacionais, estratégicos do seu negócio é que vão fazer a diferença. Então hoje eu quero falar para você os 4 níveis que a gente vai passar, qual nível que a grande maioria das pessoas está e qual nível que a gente vai chegar e que algumas empresas, lógico, já estão usando esse nível de automação de agentes de inteligência artificial. O que é importante você capturar desse vídeo? Que você tem um caminho muito fácil para começar. Então você consegue começar de forma bastante simples, com baixo investimento, você consegue treinar um agente, configurar um agente, disponibilizar um agente de IA no nível mais básico de forma muito simples, muito rápida e barata. Isso qualquer empresa pode fazer. E todas as empresas, se ainda não estão fazendo, vão ter que fazer. Não faz mais sentido. É uma tecnologia que veio e ela vai entrar nos negócios e não tem como. Então, o nível básico é o nível que todo mundo já deveria estar usando, na verdade. Então, se você não está usando, fique atento que talvez você esteja ficando para trás, porque com certeza um dos seus concorrentes estão usando essa informação. Vamos lá. A gente tem um framework que a gente fala, chama COPA. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. COPA. Esse framework, ele traz aqui passo a passo do que nós precisamos ter ou de quais são os níveis de agentes que a gente cria e que a gente pode usar. Então, o C aqui, e esse eu acho que é o que todo mundo deveria estar usando, que é o de communication. De comunicação. Então, pensa o seguinte, todo mundo consegue hoje colocar uma inteligência artificial, seja para atender o cliente, seja para atender o colaborador, seja para atender uma área específica da empresa. Então, todo mundo consegue pegar informações que tem do negócio, subir numa inteligência artificial, subir numa plataforma, disponibilizar isso para as pessoas. E não é só atendimento ao cliente. Uma das principais aplicações é atendimento ao cliente, é em vendas. Mas existem muitas outras aplicações que talvez você não esteja enxergando. O seu cliente está interessado no seu produto. Ele viu o seu produto num anúncio, num vídeo no YouTube, no Instagram, viu um outdoor, recebeu um panfleto, uma indicação e ele se interessou pelo seu produto ou serviço e aí ele acessou o seu site para ver. E aí ele caiu lá no seu WhatsApp. Se você não tem uma inteligência artificial respondendo ou uma automação, mas hoje o poder que a inteligência artificial tem de você treinar ela e ela responder em diferentes contextos é muito poderoso. Então, se você não tem isso funcionando, o que o cliente vai cair? Ele vai cair lá, não vai ter ninguém para atender possivelmente, de noite, de sábado, de domingo, e ele vai ter que esperar alguém dar um retorno. E tem uma estatística que de 30% a 50% das vendas são fechadas por quem responde primeiro. Por quê? Porque aí você engaja uma conversa, você engaja um atendimento, você cria ali uma sintonia com o cliente e a probabilidade dele fechar com você aumenta muito mesmo. Ainda mais nessa época em que a gente tem velocidade em tudo. Tem velocidade de comunicação, os vídeos são curtos, a gente quer as coisas resolvidas na hora. Então, o C de comunicação. Então, todas as empresas deveriam ter isso. Outro exemplo, você tem lá 10 colaboradores, tem 2 colaboradores. E o seu colaborador, ele te pergunta as mesmas coisas toda hora. Então, chefe, como que faz nesse caso? Como que resolve isso? Qual que é o procedimento para isso? Aí acontece o seguinte, você ensina, e esse colaborador, ele vai embora, ele vai para outra oportunidade, você dispensa ele, acontece alguma coisa, você precisa trocar esse colaborador. O que acontece? Vem um novo colaborador. Esse novo colaborador vai perguntar as mesmas coisas para você de novo. Então, com isso, você tem ali a oportunidade de pegar esse conhecimento que está na sua cabeça, que está em procedimentos internos, que está em fluxos lá de trabalho, que está em PPTs, que está lá em apresentação, está em proposta comercial, enfim, conhecimento que você tem aí na sua empresa, colocar para dentro da plataforma e aí ela passa a responder isso para você. Então a gente tem casos aí bem legais de uso interno da IA para dar suporte para a equipe poder tirar as dúvidas, poder questionar, poder pegar as informações usando a IA. Isso de forma desburocratizada, né? Então ele não precisa sair da onde que ele já está, porque ele já está no WhatsApp, ele já usa o WhatsApp no dia a dia, então ali ele tem todas essas respostas. Então esse é o mais importante. Se você não está fazendo agora, você deveria se mexer e fazer para implementar uma IA, no mínimo para comunicar. Tá? Então esse é o básico. Eu falo assim, esse é o básico que todo mundo deveria estar fazendo, porque não tem desculpa para não fazê-lo. Ok? E o ganho de produtividade, o ganho que você tem é enorme. Então, C de comunicação. Ok? Aí nós vamos para o O, de operation, de operação, de tarefa, de task. O O é de operação, né? É que o agente não só comunica,
Ele vai comunicar, mas ele também pode fazer uma operação. E essa operação, vou dar exemplos básicos que você vai entender. Por exemplo, a operação, fazer um agendamento. Pensa, se você tem uma clínica médica, você precisa agendar seus clientes. E você precisa de uma secretária que faça isso, ou você tem uma automação para fazer isso, ou você tem um sistema, tem uma tela. Então você treina o agente para comunicar, conecta ele na sua base e na sua disponibilidade de agenda, e aí ele vai fazer a operação de agendamento. É uma operação isolada, então ele tem uma finalidade de fazer uma ação, uma tarefa isolada. Por exemplo, você tem campanhas rodando de captação de clientes, aí de leads e tal. Então você pode ter um agente que faz a qualificação desse lead e manda para o seu CRM. E se você qualifica e manda para o seu CRM. Ele integra lá e cadastra o lead para você dentro do CRM. Então ele faz uma tarefa, ele executa uma tarefa para você. Então esse é o segundo nível que a gente tem de agentes de inteligência artificial. Então também é um nível que não é difícil implementar. Porque se você tem um sistema de mercado, a gente tem conectores prontos já para conectar. Então hoje está muito fácil você fazer essa integração para fazer uma operação. Dentro da nossa ferramenta, da Talk, por exemplo, a gente tem lá todo um controle de agenda. Então você configura. Imagine que você tem uma equipe lá de 5 vendedores ou 5 atendentes e você precisa distribuir as pessoas que chegam para esses atendentes, criando as agendas lá para o atendimento. Então você configura os horários, você configura como você quer a distribuição, você configura o tempo de reunião, o tempo de atendimento. A inteligência artificial vai entender isso, vai processar, vai sugerir datas para os clientes vão escolher a data e ela vai agendar, já vai mandar invite se você estiver conectado com o Google, com a Microsoft e já vai botar na sua agenda. Então isso é muito, muito, muito interessante, tá bom? Então o de Operation, que é executar uma tarefa. Aí a gente vai para um nível, começa a ir para um nível mais sofisticado, que é o nível de process, que a gente está falando de processos, de process. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu tenho a task 1, que chama a task 2, que chama a task 3, que chama a task 4. Então eu estou falando que eu tenho um conjunto, no nível de processo, eu tenho um conjunto de tarefas, um conjunto de operation, um conjunto de operações que acontecem de forma orquestrada. Então, põe na agenda, faz uma anamnese, aí cadastra no CRM, aí do CRM faz uma outra ação. Então eu tenho um nível orquestrado de execução de tarefa. Então esse é um nível que você começa a ir para uma sofisticação maior. Quer dizer que você está resolvendo mais problemas do seu negócio. Você está resolvendo mais problemas operacionais. Lógico, você precisa pensar melhor, você precisa estruturar isso melhor, mas no fundo são problemas maiores que você está resolvendo dentro do seu negócio. E eu recomendo o seguinte, sempre você começa do que está mais fácil. Então começa do communication. Communication você põe para rodar. Aí você vai avançando para as tasks e vai avançando para os processos, ok? E aí a gente chega no último nível, que é o nível de autonomia. O nível de autonomia, o que muda, né? Qual que é a diferença? Ele usa, o nível de autonomia certamente usa tudo isso, ok? Isso está embarcado aqui dentro, um usa o que o outro tem, cada nível tem, mas o nível de autonomia, você tem uma autonomia de tomada de decisão. Então esse é um nível que vai realmente transformar a forma como a gente trabalha. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, você configura um agente de inteligência artificial que vai tomar as decisões de precificação na sua empresa. E como que ele vai tomar essa decisão de precificação? Ele vai, por exemplo, consultar os concorrentes, vai fazer pesquisa de mercado. Então, todo dia ele vai lá, vai entrar nos principais concorrentes que você tem, ou a cada hora, ou a cada X tempo, e vai lá e vai consultar os preços dos produtos. Então, ele faz uma pesquisa de mercado. Outra, ele está monitorando o seu sistema para ver as mercadorias de entrada. Então ele está vendo assim, você comprou mais barato, comprou mais caro, aproveitou uma oportunidade. Então ele está olhando e monitorando os preços dos insumos que estão entrando, né? Do que você está comprando. Aí ele está perseguindo uma margem que você definiu para ele. No mínimo você precisa atingir 30% de margem bruta, 50% de margem bruta, ou 10% de margem líquida, 15% de margem líquida. Enfim, você definiu o parâmetro lá para o robô funcionar. Aí ele está analisando outros parâmetros, como ele está analisando se esfriou o tempo, se está mais calor, se choveu, porque o seu produto, se choveu, o pessoal compra mais. Então ele está analisando indicadores, está analisando coisas em tempo real e tomando decisões de forma autônoma para te entregar um resultado que você pediu para ele. Esse é o nível que a gente já tem disponível de autonomia de agentes. É o nível que está disponível para todo mundo? Não, ainda não está disponível para todo mundo, mas é o nível que a gente vai chegar. E é importante que você se prepare para quando esse nível estiver disponível. Então você
começa lá com o communication, aí você começa a criar gente para executar tarefa, depois processo, e aí quando você tiver disponível e tiver condições de implementar a autonomia, você já vai ter percorrido esse caminho, já vai ter ganhado produtividade, já vai entender como é que funciona, já vai entender como é que você pode organizar sua empresa para implementar agentes autônomos dentro do seu negócio. Então isso está acontecendo, você precisa ficar atento, porque esse é realmente o movimento que está tendo de agentes de IA. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, faça seu comentário, comente aí se você já está usando algum nível desses agentes. Fala assim, ó, eu já estou comunicando, eu já estou fazendo operação, ou já estou fazendo processo, ou eu estou mais avançado aqui, nossa empresa já tem agentes autônomos. Coloca aí o que você já está fazendo, ou fala assim, eu não estou fazendo nada, estou perdido, não sei por onde começar. Manda aí que a gente vai te ajuda aí nos comentários também, tá bom? Um abraço, até a próxima.